A paz do Senhor, irmãos. Já tem uns dias que o Senhor tem me incomodado a respeito de dois assuntos. Ele tem me dado até sonhos. E hoje eu gostaria de falar sobre o primeiro assunto. Sobre a Santa Ceia, que na verdade é Ceia do Senhor. Eles têm costume de falar Santa Ceia, mas segundo a Bíblia é Ceia do Senhor. E, irmãos, eu não tenho costume, eu não tomo ceia em lugar nenhum se o pão for com fermento. Por quê? Porque o fermento simboliza pecado. Em Mateus fala muito sobre o fermento, Jesus falando sobre o fermento dos fariseus. E tudo que fala sobre o fermento é conotação de pecado, de engano, de coisas que não agradam o Senhor. Sempre é nesse aspecto, que fala sobre o fermento. E eu gostaria de ler com os irmãos algumas coisas também que o Senhor me ensinou. O Senhor me ensinou a fazer meu próprio pão sem fermento, para tomar a Santa Ceia. E nós sabemos que o corpo do Senhor Jesus Cristo, ele é santo. Então não tem nenhum vínculo. Jesus Cristo, santo dos santos, o pão vivo que desceu do céu, está misturado com fermento. Não tem esse aspecto não existe. Jesus, santo dos santos, ser misturado com fermento. Ele é um pão puro, santo, que desceu do céu. E eu já notei que todas as vezes que Deus me manda fazer alguma coisa e eu não faço, eu fico fraco. Começo a fraquejar, vem um monte de coisa em cima de mim. Então já passou da hora de fazer esses dois vídeos, e esse é o primeiro. Eu gostaria de ler com os irmãos então algumas coisas, e vou começar a ler agora. A Santa Ceia de Jesus Cristo pode ser celebrada com pão com fermento? Como deve ser o pão da ceia que representa o corpo santo do nosso Senhor Jesus Cristo? É com fermento ou sem fermento, que seria o pão asmo? É um dos nossos principais assuntos e o nosso foco e nosso objetivo de desmascarar e ensinar. Ao mesmo tempo, essa ideia enganosa que muitos dizem que o pão da ceia não precisa ser necessariamente sem fermento. Irmãos, isso é um engano de Satanás. Se nós somos desleixados a ponto de fazer do corpo de Cristo, da ceia do Senhor, de uma forma desleixada, imagina nós dentro de casa, a nossa vida espiritual. Nós estamos tratando de uma cerimônia santa, de algo relacionado ao corpo de Cristo, coisa que Jesus Cristo nos ensinou. E faremos de forma relaxada? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porém, vamos provar o contrário, porque os fundamentos bíblicos, como tal, de forma lógica e coerente, que a Santa Ceia deve ser com pão asmo. Na verdade, o uso sobre o tipo de pão que deve ser comido na Santa Ceia não tem sido preocupação da maioria dos cristãos atuais e nem dos pastores. A gente vê um relaxamento, nas igrejas. Poucos se interessam da forma correta que deve ser feita a Santa Ceia. Entretanto, é bom ressaltar que por causa dessa ignorância, a igreja perde aos poucos a identidade. E aqueles que não sabem dizemos que há uma grande diferença de uma ceia celebrada com pão de fermento e uma ceia celebrada com pão com fermento e sem fermento. Há uma grande diferença. A questão sobre o tipo de pão da ceia de Jesus somente terá resultado concreto após o quadro de perguntas que eu vou ler aqui agora, que são relativas aos princípios bíblicos conforme relacionado abaixo. Então vamos lá. Que tipo de pão os judeus comiam nas ceias pascuais? Memorizando, já que tivemos oportunidade de ver que cristãos anteriores à festa da Páscoa, dos pães asmos, como o próprio nome já diz, era proibido o fermento. Qualquer substância semelhante à levedura capaz de produzir fermentação em massa de pão ou líquido ou de qualquer fermentação tinha que ser removido dos lares, fora do alcance dos olhos.
Êxodo 12, 18 a 20, Êxodo 13, de 6 a 7. Portanto, fica bem claro que a ceia pascual dos judeus era servida com pães asmos. Vocês podem ver lá na festa dos pães asmos, que os judeus fazem, né, na época dessas festas, o Senhor mandava, né, tirar, parece que em Levíticos, o Senhor mandava tirar todo tipo de fermento, até vinagre, de dentro de casa e pôr do lado de fora. Que tipo de pão que Jesus instituiu com o símbolo do seu corpo? Diz a Bíblia que quando comiam o cordeiro pascual, Jesus tomou o pão, deu graça e partiu aos seus discípulos dizendo: isto é o meu corpo que vos é dado, fazei em memória de mim. Está escrito em Lucas 22, 19. O pão que Jesus instituiu com o símbolo do seu corpo era um dos pães asmos que fazia parte da ceia pascual. Jesus usou esse tipo de pão para instituir a ceia, a sua própria ceia, porque não houve disponível na ocasião, porque não houve disponível na ocasião um outro tipo de pão, mas porque o seu corpo é santo. Somente seria bem representado por um pão asmo. Outro assim de mostrar a Santa Ceia ou a Páscoa cristã é continuação da Páscoa judaica, bem claro, com caráter mais relevante. Em Colossenses 2, 16 e 17, em Hebreus 10, 1. Por que o Novo Testamento não diz nada sobre a Santa Ceia? Alguém já escreveu dizendo que nós celebramos a ceia do Senhor com pão asmo e porque não há nenhuma ordem expressa para o pão asmo no Novo Testamento. Aparentemente, isso parece ser uma resposta convincente, principalmente para aqueles que procuram achar um respaldo bíblico para o pão de fermento, para um pão fermentado. Esse tipo de resposta faz com que muitos se acomodam com o tradicional pão de fermento, pão com fermento, como símbolo do corpo santo de Jesus Cristo. Gente, é um absurdo isso. Eu acho um absurdo. Todavia, tal escritor não disse, talvez por esquecimento, que também não há no Novo Testamento nenhuma ordem expressa para o pão de fermento na ceia do Senhor Jesus Cristo, pelo fato de no Novo Testamento não falar ou ordenar a respeito do pão que deveria ser preparado na Santa Ceia. Isso também não significa que Jesus Cristo não tenha deixado o pão como sendo a opção de escolha, ou seja, que tipo de pão que deveríamos escolher na Santa Ceia, como desejamos, e se com fermento ou sem fermento. Os que ensinam, os que assim pensam, estão muito equivocados. Ao contrário do que pensam, existe sim uma norma bíblica para o pão asmo na Santa Ceia, na ceia do Senhor. Embora não haja no Novo Testamento alguma ordem direta sobre o pão da ceia, porém não podemos classificar isso como omissão dos escritores, porque no Novo Testamento se cala sobre isso. E é porque tem motivos, ou melhor, é porque não houve necessidade para tal. E isso é explicado pelos seguintes quesitos. Se eles já faziam a ceia, né, pascual, se eles já faziam a ceia com pão asmo, não tinha necessidade, né, de explicar isso no Novo Testamento, porque eles já seguiam uma tradição na qual o próprio Deus, né, passou para Moisés, passou para os servos dos profetas. Não tinha necessidade. Já seguia um princípio básico e bíblico que o Senhor já tinha ensinado. Primeiro, é preciso considerar que os primeiros cristãos eram pessoas, apóstolos que recentemente haviam saído do judaísmo, judeus cristãos, e com isso estavam habituados com o preparo dos elementos da Páscoa, na qual incluiu o preparo de pães, porque para isso era uma tarefa na qual
todos os anos. Este é o fato que dispensou os escritos no Novo Testamento de escrever sobre o tipo de pão que deveria ser comido na ceia do Senhor Jesus, tendo em vista que o mesmo tipo de era comido na ceia da Páscoa, né, deveria ser comido na Santa Ceia, algo que eu acabei de falar com os irmãos, tendo em vista que o mesmo tipo era comido na ceia da Pascual, deveria ser comido na Santa Ceia. Então, é óbvio que não precisava falar sobre isso. Tá vendo? Confirmação, irmãos. Segundo os novos cristãos que recentemente haviam deixado o judaísmo, tinham em mente que significavam que eles que o fermento e o seu uso nas festas pascuais dos pães asmos era estritamente proibido por Deus e Yahvé, sobre a pena de punição. Era proibido, ainda tinha punição. Exemplo, Êxodo 12, 20, Êxodo 13, 6 a 7. Por isso, permite a mudança do pão. Por isso, permite a mudança de pão sem fermento para o pão do fermento, mesmo em se tratando da Páscoa da Nova Aliança, que não seria de maneira alguma também aceitaria coisa tal. 1 Coríntios 5, 7. Além disso, seria um ato de afronta para a palavra do Senhor. Sendo assim, acabariam prontamente rejeitando a ceia do Senhor Jesus por causa do fermento. Olha para você ver, se Jesus tivesse feito a ceia com fermento ali na última ceia com o Senhor, eles rejeitariam o Senhor, porque eles já tinham essa tradição, eles sabiam que Deus já tinha proibido em Êxodo. Imagina, eles não iam aceitar Jesus Cristo. Então o Senhor, há uma punição, né? Houve uma punição para eles. Terceiro, o pão da Páscoa recentemente ganhou a ocasião da instituição da ceia do Senhor, que é uma nova significação, e isso o meu corpo, o corpo de Cristo, enquanto que a substância do pão deve permanecer a mesma da ceia, para a ceia. Portanto, caso houvesse alguma mudança nesse sentido, é óbvio que tanto Jesus como os escritores do Novo Testamento falariam a respeito. Isso é lógico, irmãos. Se tivesse alguma mudança, o Senhor já tinha falado, ou os que escreveram o Novo Testamento tinham falado. Só que como não houve mudança, eles já seguiam uma regra, já seguiam mandamentos, já seguiam o que o Senhor já tinha ordenado, não houve necessidade por isso. E por que os pastores não ensinam isso? Lógico que alguns é pela ignorância, né? Porque essa revelação Deus me deu tem pouco tempo. Deve ter mais ou menos uns 2 anos. Mas uns sabem e insistem em fazer a ceia com fermento, que simboliza pecado. Agora é válido dizer que, na verdade, sólidas evidências sobre o pão sem fermento no Novo Testamento, porém tal resultado, como estamos vendo, tem uma base pásco-judaica e não objeções sem fundamentos, pois vamos entender o Novo Testamento, como vamos entender o Novo Testamento se desprezamos o Velho Testamento? A refeição comum, a ceia ágape, era realizada com pão asmo. Isso já no Novo Testamento, Atos 2:42. O simbolismo do fermento na Bíblia. O fermento, em hebreu chama seor, pão elevado. Em Deuteronômio 16:4, o fermento das Escrituras é usado frequentemente para simbolizar o pecado, a impureza, o mal, a corrupção, a hipocrisia, a falsa doutrina e, por fim, tudo aquilo que contamina e corrompe o homem. Mateus 16, 6 e 11. Irmãos, tudo que é ruim simboliza esse fermento: pecado, impureza, mal, corrupção, hipocrisia, falsa doutrina. E, por fim, tudo que contamina e corrompe o homem.
Os escritores rabínicos frequentemente usavam o fermento como símbolo do mal, da corrupção hereditária do homem. Êxodo 12, 8, 15 e 20. O Talmud judaico diz: a levedura representa um impulso maldoso do coração. O fermento era associado à corrupção, mesmo na mente dos povos da antiguidade que não eram hebreus. Por exemplo, Plutarco, escritor filósofo grego de 46 a 126 a.C., escreveu que o fermento, como a própria descendência, escreveu o fermento como a própria descendência da corrupção que corrompe a massa a qual é misturada. Misericórdia. Porque assim Jesus mesmo falou, né? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, irmãos. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, quer dizer, do mal dos fariseus, pecado, da corrupção, da falsa doutrina dos fariseus, que era isso que eles mais faziam, falsa doutrina. Porque, por consequente, o fermento do mel era proibido nos manjares e nos cereais, como também nas festas pascuais e dos pães asmos, também como ofertas de bolos ou pães postas sobre o altar de Javé. Tinha que ser feito com farinha sem fermento, Levíticos 2, 1 a 16, Levíticos 10, 12 e 13. Os usos figurados do fermento do Novo Testamento refletem muito do ponto de vista antigo sobre o mesmo. Refletem muito o ponto de vista antigo sobre os mesmos, como corrupto e corruptor. Jesus fez referências contra os fermentos dos fariseus, que acabei de falar aqui, dos saduceus e dos herodianos, em Mateus 16, 6, Marcos 8, 15. O fermento dos fariseus era a hipocrisia da preocupação com o exibicionismo, Mateus 23, 14, 16, Lucas 12, 1. Os saduceus, o ceticismo e a ignorância culpável, Mateus 22, 23 a 29. E dos herodianos, a malícia e a astúcia política, Mateus 22, 16 e 21. Marcos 3, 6. As duas passagens paulinas, onde ocorre a palavra fermento, sustentam pontos de vista. 1 Coríntios 5, 6 a 13, Gálatas 5, 9. Sendo que as primeiras faz com que contraste entre o fermento. Relembra contraste entre o fermento da maldade, da malícia, e o pão asmo da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus, que Deus trouxe essa revelação para nós. Porque o fermento, há uma grande distinção do fermento da maldade, da malícia, e do asmo da sinceridade e da verdade. Me lembra que a passagem que o Senhor fala, né, que a lei veio por Moisés, mas a verdade veio por Jesus Cristo. Então, essa verdade, esse pão vivo, tem trago a verdade para nós. Quando Paulo relembra a nova significação da antiga festa judaica, ele diz: Cristo nosso Cordeiro Pascual foi imolado por nós, versículo 7. Alguns dizem que a Santa Ceia com o pão asmo não é necessário, porque a ceia é uma comemoração espiritual. 1 Coríntios 11, 22. Na verdade, a Santa Ceia é uma comemoração espiritual, uma das festas mais espirituais da Igreja de Jesus Cristo, porém, bom lembrarmos que ela é representada por elementos literais, como pão e cálice. Mateus 26, 28. Todavia, por ser uma comemoração espiritual, isso não significa que podemos desprezar os elementos na qual ela representa, os ideais desde o ato sagrado. Isso é misturando o santo com o profano. Irmãos, misericórdia. Misericórdia. É isso que muitos pastores estão fazendo. Eles estão misturando o santo com o profano.
misturando o santo com o profano. Se o corpo de Cristo, se Jesus é sem fermento, sem pecado, a gente não tem autoridade nenhuma de fazer uma coisa que é santa, fazer com o profano. Isso é um absurdo. Em 1 Coríntios 10, 21, gostaria até de ler esse primeiro 10, 21, que o Senhor fala sobre isso, sobre o santo e o profano. Celebrar a ceia com pão fermentado é não discernir o corpo de Cristo, ou considerar como um corpo manchado pelo pecado. Comer um pão de fermento com o símbolo do corpo santo de Jesus Cristo é algo completamente inadmissível. Inadmissível. Isso pode ser chamado uma violação da santidade do corpo de Jesus. O nosso Senhor Salvador, em Salmos 10, 16, 10, que é o nosso Salvador, né? É uma violação à santidade dele. Em suma, como o corpo de Jesus não pode ser violado por ninguém, ainda que haja tentativas, conscientes ou não. É o que eu falei no princípio. Uns fazem consciente, achando que tá fazendo igual o povo católico lá, né? Pegando o domingo, santificando o domingo e desprezando o sábado, sendo que Jesus mandou santificar no sábado, não falou nada de domingo. Eles pegaram ai daquele que tira e coloca, né, da palavra do Senhor, que lá em Apocalipse fala ai daquele, e eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão pegando o profano, colocando no santo, e tirando o santo e colocando no profano, tá fazendo esse angu de caroço. Isso, e eles acham que não vão ter culpa no último dia. Ai deles, porque muitos estão fazendo consciente. Quando a ceia é celebrada com algum tipo de fermento, em suma, como o corpo de Jesus Cristo não pode ser violado por ninguém, ainda que haja tentativas conscientes ou não. Quando a ceia é celebrada com esse tipo de pão fermentado, não pode nem é de maneira nenhuma considerar como ceia do Senhor Jesus Cristo, pois não tem nenhuma relação com o corpo santo de Jesus. Não tem, irmãos. Não tem, não adianta falar que tem, porque não tem. Não tem. O valor de um símbolo determina pela sua capacidade de conceituar a realidade espiritual. Logo assim como o corpo representa o corpo de Cristo, tem que ser santo, pão asmo. E isso é sem corrupção, sem fermentação. Isso é válido também para o vinho, que representa incontaminado sangue de Cristo, só para ser bem representado por suco de uva, não fermentado. 1 Pedro 1, 18 a 19. Uma vez que as Escrituras declaram explicitamente que o corpo santo de Jesus Cristo não pode experimentar corrupção. Salmos 16, 10, Atos 2, 27, 13 e 37, Hebreus 9, 14. Esses dois elementos são corretamente simbolizados por aquilo que não é corrompido e fermentado. Portanto, seria contraditório usar a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo um símbolo de maldade, isto é, contendo levedura, fermentação, se considerarmos os objetivos dessa ordenança, bem como as exigências bíblicas para dela participarmos. Irmãos, não tem desculpa. Não tem desculpa. A paz do Senhor, irmãos.